Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre metodologias ativas em atividades remotas. Quando nós falamos metodologias ativas, nós já entendemos que nós precisamos tirar o aluno do papel do espectador e enxergá-lo como protagonista, como o centro do processo. Quando nós falamos em atividades remotas, nós mais do que nunca entendemos que estamos lidando com um período em que os alunos precisam estar nesse papel de protagonista, nesse papel de autonomia de realizarem aquelas atividades que eles estão recebendo, ou via papel, ou via internet ou televisão, igual várias estratégias que estão acontecendo. Então, esse momento, nós precisamos entender bem claramente o que são as metodologias ativas. As metodologias ativas, elas vão trazer uma prática, esta prática metodológica, estimulando essa autonomia e essa participação, bem contrária ao que nós vivenciamos, teoricamente, até a aprovação da BNCC, porque a BNCC ela traz para nós essa visão de metodologias ativas. A Lilian Bassic, ela nos ajuda muito a entender esse conceito, quando ela traz para nós assim, que antes, não trabalhando metodologias ativas, nós entregamos o conceito para o aluno. Quando nós vamos trabalhar as metodologias ativas, não é só deixar o menino fazer, tem um processo metodológico que precisa ser seguido. Esse processo ele começa com um propósito, que é uma provocação que o professor faz, daí ele vai gerar por parte do aluno uma ação, que ele vai pesquisar, ele vai conversar sobre, ele vai então passar para a reflexão, porque ele próprio constrói a reflexão enquanto ele está agindo a partir dessa provocação. Porque ele vai, por que isso? Por que aquilo? E aí então ele já vai começando a criar um conceito do que ele viu, ou criar um entendimento deste conceito a partir do livro que ele leu, do vídeo que ele viu, da palavra que foi a provocação, de uma entrevista que ele fez. Então este percurso, diferente de só entregar o conceito, é que vai caracterizar o uso das metodologias ativas. E quais práticas? São várias. No entanto, tem algumas que nos ajudam a entender um pouco mais, com mais simplicidade, que são extremamente eficientes na prática de metodologias ativas. As aprendizagens baseadas em projetos são formidáveis, porque você tem todo esse percurso metodológico das metodologias ativas desenvolvidas nos projetos, mas é preciso ficar bem atento que não é um projeto que essa escola fez, que serve para outra, que é de outro estado. Não. Alguns projetos nós podemos até adequar, mas são projetos a partir das necessidades e das potencialidades do cotidiano daqueles alunos, daquela escola, ou daquela sala, ou daquele grupo. Outra prática de metodologia ativa são as aprendizagens baseadas em problemas. Então, a provocação é a partir de um problema. E esse percurso metodológico, então, vai ser desenhado a partir de um problema até que se chegue na solução desse problema. Então, os alunos aprendem os componentes curriculares que precisam aprender, as habilidades e as competências desejadas dentro desta solução daquele problema levantado pela turma. Outra prática é o estudo de caso. Além das aprendizagens entre pares e times, ou famílias, ou cidades, existem experiências de algumas escolas fantásticas. Eles separam os grupos por família, e aquelas famílias vão desenvolvendo esse percurso a partir desse propósito, dessa provocação. Ou então aquela escola é uma cidade, e naquela cidade tem o prefeito, tem os vereadores, tem os secretários, tem os conselhos. É uma prática pedagógica fantástica para trabalhar metodologias ativas, que vai fazer com que essas atividades da vida real sejam inseridas dentro da escola e aqueles componentes que a gente precisa trabalhar estarão dentro dessa proposta da aprendizagem por pares, ou times, ou cidades, ou família.
E o ensino híbrido, que nesse momento, atrelado com as atividades remotas, é o que nós temos mais trabalhado no momento. Então vamos pensar esse ensino híbrido nesse período de atividade remota. Porque quando nós falamos em ensino híbrido dentro das metodologias ativas, nós vamos considerar o uso da tecnologia digital. Então, nesse período em que os alunos estão sendo forçados a utilizarem mais ainda a internet ou outras tecnologias que estão sendo apresentadas, nós podemos casar isso. Porque a escola, às vezes, ela é muito parada, muito certinha, muito só naquelas atividades. E a internet faz o aluno sonhar, viajar, essas possibilidades todas. Então, nesse momento que nós estamos entregando atividades para eles, nós precisamos considerar todo o processo desse ensino híbrido nesse momento que nós estamos vivenciando. Não só a entrega da atividade, faz essa entrega e me devolve. Não, mas qual a pesquisa, qual a sensação, qual o sentimento, qual a dificuldade, qual a oportunidade que você viu, o que você aprendeu, o que te surpreendeu, o que te irritou. Tudo isso vai gerar esse percurso metodológico que nós estamos conversando. Por exemplo, você tem dentro do seu componente curricular algo que você precisa de resposta. O aluno precisa compreender aquele conceito. E se você fizer uma provocação para que a ação seja a pesquisa e que diante da reflexão que eles vão entregando para vocês, vocês vão construindo ou descobrindo juntos o conceito que antes nós só entregávamos o conceito para o aluno responder. Então, isso é bem a linha do que nós já conversamos muito, que é a sala de aula invertida. O contrário da sala de aula com a exposição somente nossa. Então, essa provocação gera um propósito, esse propósito nos apresenta o conceito e esse conceito vai estar dentro da vida. Que isso são as 10 competências da BNCC. E esses alunos poderão gerar soluções dos problemas que nós estamos vivenciando e eles poderão criar cartilhas, folders, charts, jornais, games, enfim. Quantas descobertas estas metodologias ativas em tempos de atividades remotas poderão surgir? Estas atividades, certamente vocês, no ambiente da realidade de vocês, poderão ser aplicadas com muita facilidade. Então, meus amigos, pesquisem um pouco mais sobre metodologias ativas. Vamos conversar muito mais sobre esse tema, porque certamente ele está sendo útil nesse período, mas vai ser muito mais quando nós retornarmos. Um forte abraço a todos, até a próxima!